E salve aos futuros entusiastas desse esporte maravilhoso, um dos melhores esportes inventados, pelo ser humano, que é o futebol americano. Rick aqui para a parte 2, né, do vídeo, como eu comentei, ia sair essa parte 2 antes ainda do Super Bowl, para todo mundo conseguir assistir e entender os conceitos básicos de futebol americano na prática. Para quem não viu a parte 1 ainda, corre lá, tem a parte 1 no meu canal. Nessa parte 1, né, eu analisei o primeiro tempo de Broncos e Bills, que foi um jogo válido pelo Divisional Round, entre aspas ali a semifinal de conferência, né, que teve nesse ano de 2026. E os conceitos básicos ali que eu ensinei, vou falar de maneira muito resumida, né, mas foi sobre o futebol americano, que vocês entendam como que funciona as jardas, o que que significa cada uma das linhas, que o futebol americano é um jogo de conquista de território, então o intuito do seu ataque é conquistar território, enquanto que o intuito da defesa do time adversário é segurar, impedir o seu avanço no território. É, Quanto mais você avança no território, mais próximo você está de somar pontos. Expliquei que cada tempo no futebol americano, né? O futebol americano tem 2 tempos, agora vai começar o segundo tempo aqui. Cada tempo é dividido em 2 quartos. Então agora vai começar o terceiro quarto, que já foram 2 quartos, e sempre começa nesse chute aqui, né? Sempre para os caras começarem o mais para trás possível, porque, novamente, o futebol americano é um jogo de conquista de território. Expliquei um pouquinho da liga também, que cada time joga 17 jogos, são separados em 2 conferências, os melhores vão para os playoffs, que são os mata-matas, o campeão de cada uma das conferências, né, se enfrenta no Super Bowl, que no caso esse ano o campeão da conferência americana foi o Patriots, o campeão da conferência nacional foi o Seahawks, e é justamente esse o jogo que a gente vai ter nesse domingo, né, entre Patriots e Seahawks. Tô gravando o vídeo aqui na quinta-feira, 5/2, e esse jogo vai ser dia 8, né, no domingão, a partir das 8h30. Então o intuito no primeiro vídeo foi explicar um pouco do que é o futebol americano, as linhas, o que é, né, a função ali, um pouquinho de cada jogador. Claro, aqui esse vídeo, só para deixar claro, se você tá caindo de paraquedas aqui, é um vídeo explicando o futebol americano para iniciantes. Então não é para você que já sabe do esporte, conhece. Eu vou falar aqui de uma maneira bem leiga, para abranger o máximo possível, né, de pessoas e que a gente consiga, né, divulgar cada vez mais esse esporte. E a pessoa que de repente vai assistir sozinha ou que não tem aquele amigo muito próximo que já acompanha o futebol americano, que vai conseguir ensinar as regras, o intuito desses vídeos aqui, dessa série de 2 vídeos, e talvez tenha até um terceiro, tá? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas nas minhas redes sociais para responder aqui também, para falar sobre as dúvidas do futebol americano. Então eu vou abrir uma caixinha aqui para que todo mundo consiga perguntar, né, e tirar suas potenciais dúvidas sobre o futebol americano, inclusive também, né, aqui nos comentários do YouTube, quem quiser deixar, deixa aí. E eu vou fazer essa série de 3 vídeos, basicamente, esses 2 mais importantes, né, que é justamente para destrinchar um jogo. Já vi vários vídeos e recomendo boa parte deles que falam o que é o futebol americano, fazem um vídeo de futebol americano para iniciantes, mas o meu grande ponto e que gerava um certo incômodo é que o futebol americano, às vezes você só falando não fica prático. E aqui o intuito foi analisar um jogo e mostrar o que é cada uma das coisas, mas basicamente ali os conceitos mais básicos foram explicados na parte 1. Então, se você ainda não viu a parte 1, corre lá que tá no canal para você assistir essa parte 1. Aqui a parte 2, então alguns conceitos já foram explicados. Eu vou só retomar aos poucos aqui, mas o intuito é que essa parte 2 seja um pouco mais fluida. Eu pare menos porque vários conceitos já foram explicados na parte 1. Show? Ainda assim, o vídeo vai ficar longo, porque, pô, tem mais meia hora de jogo aqui pra gente assistir. Eu vou pausar em alguns momentos para explicar alguns conceitos. Mas então, bora pro jogo. Lembrando que eu sou torcedor do Denver Broncos, né? E por isso que justamente a gente tá olhando aqui o melhor jogo do Denver Broncos na temporada. Um baita jogo. Foi. Pra quem gosta de NFL, foi um jogo animal. E pra quem era torcedor dos Broncos, quase morreu do coração aí. O torcedor dos Bills teve muitos motivos pra chorar. Então vamos lá pro jogo. Então aquele chutão inicial, né? Chutão lá pro final do campo, pro cara pegar a bola e sair correndo. Esses chutes é pro cara tentar retornar aí de novo. O futebol americano é um esporte que você tenta ganhar território. Aí ele chegou ali mais ou menos na linha de 25 jardas, então não foi um grande avanço. E aí o time tem que escalar 75 jardas para fazer os pontos. Então aí vai começa o jogo com uma corrida. Para quem viu o vídeo 1, Bills usou e abusou da corrida, né, no primeiro tempo. Aqui no segundo tempo tentou uma jogada de corrida, mas não levou a lugar nenhum. Vai numa segunda para 10. Quando é corrida, o tempo do relógio vai diminuindo, né? Vai seguindo. Aqui uma jogada óbvia de passe e toma! Pancada nele e bola recuperada aqui pelo Denver Broncos. O que aconteceu aqui, tá, rapaziada? Esse daqui
é a mesma coisa que aconteceu no finalzinho do primeiro tempo. Ele tava com a bola na mão, ele não lança a bola, que não foi um movimento de lançar, tá? Ele sofre uma pancada na mão e a bola escapa. A bola escapou, como eu já expliquei aqui, chama fumble, né? É uma jogada que é um fumble. Então, praticamente com 1 minuto, a nossa defesa forçou um turnover no campo de ataque. Então, assim, coisa maravilhosa, né? Melhor jogada possível para a defesa fazer era justamente essa. Força um fumble em cima do quarterback deles, que é o Josh Allen. Força um fumble, dá um tapão na mão, a bola escapa, a bola fica viva e é recuperada pelos Broncos. Então, a partir do momento que a gente forçou o fumble, ou seja, deu a pancada nele e ele soltou a bola, seria diferente novamente se ele arremessa a bola para frente. Ele não fez o movimento de arremessar a bola para frente. Talvez mostre o replay, se não mostrar eu vou voltar aqui. Mas ele não fez o movimento de arremessar a bola para frente e soltar. Ele tá com a bola na mão, ele tá procurando alguém livre. Nisso, alguém vem dar uma porrada nele, a bola solta e por isso que a bola tá viva e recuperada pelos Broncos. Os Broncos vai começar aí na linha de 16 jardas praticamente, bem no campo de ataque, bastante no campo de ataque. Então aí, ó, vai mostrar o replay. Nick Bonito foi lá e deu uma pancada nele, a bola escapa. E aí a bola é de quem pegar, Broncos vai lá e pega essa bola. Novamente, né, ó como ele não tinha lançado a bola ainda. Foi lá, foi por causa da pancada que a bola escapou, foi recuperada pelos Broncos, ali na linha 17 jardas mais ou menos, e aqui vai ser uma primeira para 10 do Denver. E nesse caso aqui, você vê até que no final do movimento ele até tenta arremessar, mas a bola já tá solta, a bola já tá se mexendo, a bola não tá em domínio dele. Se ele sofre essa pancada, mas a bola tá firme na mão dele, ele arremessa, ainda assim ia ser um passe incompleto, a bola ia ficar com o time de branco aqui, tá? Com o Buffalo Bills. Porém, antes dele arremessar a bola, do braço dele tá indo pra frente, ele sofre a pancada e a bola já começa a escapar, já fica solta. Por isso que é um fumble, é um turnover, que no caso foi recuperado pelos Broncos, bola dos Broncos aí na linha de 17 jardas. Excelente, assim, não tem nada melhor do que ver seu time forçando um turnover. E aí a gente já começa numa excelente posição de campo, ali na linha de 17 jardas, jogada de passe, sofreu uma baita pancada, mas aqui é o que a gente fala de quebrar tackles, né? Já expliquei o conceito de tackle, que é dar pancada no jogador. Ele recebeu a bola e ele podia, né, ter tomado a pancada e parado ali, basicamente nessa linha azul, que eu já expliquei, já falei que é a linha de scrimmage, né? É a linha que você começa a sua jogada. Ele sofre a pancada nessa linha azul, mas ele não cai. Então ele consegue se livrar dessa pancada, seguir correndo, até que ele sofre uma pancada um pouco mais na frente. Ele poderia ter uma jogada de ganho 0, né? Poderia ter sido uma segunda para 10, mas aqui no caso ele ganha 5, 6 jardas aí, vai ser uma segunda para 4, uma segunda para 5 jardas aí. Então, olha, ele sofre a pancada, consegue ficar em pé e vai lá e ganha 5, 6 jardas aí ainda. Então vai ser uma segunda para 4 aqui. Segunda para 4, bola com os Broncos de novo. Vamos tentar mais uma jogada de corrida. Agora só ganhamos uma jarda, meia jarda talvez. Deu uma jarda aí, ó. Então é uma terceira para 3. Terceira crucial. Sempre que é terceira descida, lembrem-se, né? Quais são as opções de quarta descida? Ou você, nessa posição que o Broncos está, ou ele vai chutar o field goal, ou ele arrisca a quarta descida, mas se não conseguir, a bola é do adversário. Então, normalmente, né, nessa posição aqui, faltando ainda algumas boas jardas, você pode ver que falta até um pouquinho a mais de 3, né? Se você contar os risquinhos pequenos, tem 1, 2 risquinhos pequenos, um grande, e ela tá a linha azul tá até um pouco depois desse riscão grande. Então, na verdade, são 3 jardas e meia quase. Então, é um espaço relativamente bom, que se o Broncos não converter, muito provavelmente vai pro field goal, tá? Então, aqui, a gente vai tentar uma jogada de corrida pela lateral, e essa corrida não funciona. A gente é taqueado, inclusive, antes da linha de scrimmage, que é a linha azul que a gente estava ali, e perde mais uma jarda. Aqui vai ser uma quarta para 4. E numa quarta para 4 é praticamente certo. Aqui seria praticamente certo que o Broncos chutaria o field goal. O que o Broncos vai fazer aqui nesse caso, né? O Broncos tem algumas opções nesse sentido especificamente. É uma quarta para 4 jardas. Você pode tentar essa quarta descida. Se você não consegue, o Bills começa praticamente no buraco. Começa aí, ó, da linha de 10 jardas só, vai ter que marchar 90 jardas no campo. Então, pode ser uma estratégia de você tentar fazer um field goal para aumentar o placar. Mas, o que às vezes alguns times fazem também? Eles vão... Lembra daquela falta no primeiro tempo? Que é a falta de offside, vulgo o impedimento? Essa falta de offside dá uma penalidade de 5 jardas. Então o que o Broncos pode fazer aí, né? Honestamente eu nem lembro o que aconteceu. Mas o que o Broncos pode fazer aí? Entrar e ficar fingindo que vai lançar a bola, fingindo que vai começar a jogada, para tentar forçar uma falta da defesa. Porque se você força uma falta da defesa e falta 4 jardas para você conseguir a primeira descida,
se a defesa faz a falta, você ganha 5. Então você ganha uma primeira descida automática com a falta. Então, às vezes, os times, você vai falar, caraca, eles vão arriscar essa quarta descida? Pô, que doideira! Será que eles vão? Será que eles não vão? E aí, nessa posição que eles estão, que o quarterback tá em campo, obviamente eles não vão chutar, né? Senão estaria o kicker em campo ali para fazer o chute. Então, nessa posição, pode ser que a gente só tenha entrado para tentar cavar falta. E aí, se a gente não consegue cavar falta, aí beleza, aí a gente chuta o field goal. Então, o que acontece aqui, ó? Basicamente, a gente entra, olha o reloginho ali, ó, tá vendo? 2, 1, 0. Zerou o reloginho. O que aconteceu aqui, tá? Aquele reloginho, como eu comentei, entre uma jogada e outra, você tem 40 segundos para iniciar a próxima jogada. Essa é uma falta que não tinha acontecido ainda. Você tem 40 segundos para iniciar a próxima jogada. O que aconteceu aqui com o Broncos? O Broncos foi lá para a linha de scrimmage, fingiu que ia fazer a jogada, tentou cavar a falta do time adversário. Não conseguiu, o time adversário não mordeu a isca, não conseguimos cavar a falta. Infelizmente, a gente não conseguiu cavar a falta. Só que por ter acabado o tempo ali, o tempo ter zerado, é uma falta de delay of game, ou seja, atraso no jogo. A gente não deu snap antes de zerar o cronômetro. Isso é uma falta para o time de ataque. O que vai acontecer aqui? O Broncos vai perder 5 jardas e vai ser uma 4ª-9. Pô, mas foi inteligente a gente sofrer uma falta? Por que a gente tentou fazer isso, né? Porque basicamente aí é onde a gente tá, né? A gente tá basicamente na linha de 11 jardas. Vou colocar aí para 11 jardas. 11 jardas mais as 17 que tem ali para fazer o field goal, daria um field goal de 28 jardas. Que é um field goal muito fácil, mas muito fácil. Nenhum, assim, não tem um kicker... Assim, não tem, é difícil, né? Sempre pode ter um imbecil que erra isso. Mas é mais fácil que um pênalti, de verdade. É mais fácil que um pênalti, um field goal de 28 jardas. Um kicker do futebol americano brasileiro acerta um de 28 jardas com tranquilidade, tá? Só pra vocês entenderem o nível de facilidade. A gente vai perder 5 jardas e vai virar uma 4ª-9. Ao invés de ele chutar de 28, ele vai chutar de 33. Que pra ele também é muito fácil, é muito tranquilo. Então a gente tenta cavar a falta, se arrisca pra tentar cavar essa falta. Não deu certo de cavar a falta, a gente toma a falta que aí é uma falta de delay of game, porque a gente... o delay of game, né? De novo, atraso de jogo, foi porque zerou o cronômetro e a gente não fez o snap. Aí a gente perde 5 jardas, vai ser uma 4ª-9 e vai entrar o time ali pra chutar. Então, basicamente, a gente fez essa ceninha aí pra fingir, e só fingir, que ia pra jogada, pra ver se a gente conseguia cavar uma falta. Não conseguimos cavar a falta, a gente que sofreu a falta, a gente vai andar 5 jardas pra trás, mas vai ser um chute ainda assim muito fácil. Por isso que a gente arriscou, né? Tentou ludibriar a defesa ali pra ver se a defesa fazia uma falta, tá? Então aqui você pode ver que vai aumentar, o juiz vai sinalizar, né, a falta de delay of game, tá vendo? Apareceu a flagzinha aí, apareceu esse negócio amarelo, delay of game, aí a gente foi, igual eu comentei, né, agora apareceu aqui pra vocês, a barrinha tá na frente, né, mas aqui apareceu uma 4ª-9, justamente fomos 5 jardas pra trás, e como eu comentei, é um field goal de 33 jardas, então um field goal bem fácil, que normalmente é, assim, muito, muito, muito difícil errar esse field goal, tá? Então ele vai lá, pum, chutou, foi até perto da trave, né? Não foi no meio, não foi aquele que jogou bonitão, mas entrou, o que importa é entrar. Mais 3 pontos, 23-10 Broncos nesse exato momento. Então até aqui o Broncos muito bem na partida, né? Ganhando aí. A gente sempre mede, né, por posses de bola. Quantas posses de bola o time tá na frente? Aí aquele retorno, né? Eu não vou ficar mais falando disso. Quantas posses de bola o time tá na frente? Nesse caso aqui tá 23-10. Cada touchdown mais o extra point vale 7 pontos. Então, se eles fizerem 2 touchdowns com as conversões de 2 pontos, eles vão para 24. Então, aqui a gente fala que eles estão a 2 posses de bola, tá? Então, o Broncos aqui tem uma vantagem de 2 posses de bolas gordas, né? Porque poderia ser, né? Como o field goal é 3 pontos, se tivesse, por exemplo, antes de fazer os 3 pontos aqui, tava 20-10. Então, poderia ser que o Bills fizesse um touchdown e depois um field goal só, e aí um touchdown, mas o field goal já daria os 10 pontos para empatar. Então eles estariam em 2 posses mais magras, né? Agora eles estão em 2 posses cheias. 2 posses que vão precisar de 2 touchdowns. Então aqui é uma boa vantagem. Uma vantagem reversível, tá? Bem reversível, mas é uma boa vantagem, não dá para negar. Aqui passe pro lado, mal feito, a bola sai, normal. Lembrando, passe incompleto, o tempo sempre para, né? Então o tempo parou. Mais um snap. Josh Allen tá aí vendo, tá tentando ganhar tempo, conseguiu se livrar e conseguiu um bom passe, que tem um grande avanço aí, um bom avanço, e aqui novamente renova as descidas, né? Boa jogada do Josh Allen, que conseguiu se livrar ali da pressão, a pressão até que chegou nele, né? Olha, ó, o cara quase tentou, ele ameaçou ir para um lado, voltou para o outro e conseguiu ainda achar um passe para o companheiro ali, nesse caso era um tight end, aquele grandalhão que também corre. Aí foi mais uma vez pro jogo corrido no segundo tempo não funcionando tão bem, ganhou só 2 jardas ali,
Não é uma eficiência tão grande, né, de jogo corrido ganhar só essas 2 jardas. Mais um snap, jogada de passe, conseguiu o passe ali no meio do campo, ele consegue a chifrada ali, né, abaixar a cabeça e tentar mais algumas jardas, mas ainda falta uma, terceira para uma, o famoso aqui vocês já conhecem, push novamente, né, empurra o bumbum ali do quarterback para ele ganhar essa uma jarda. Mira para 10, de novo, conquista de território, você andou. Nossa, que pancada bonita do Hufanga, né? Que pancadaço. É muito bonito um tackle desse, cara. Ô, isso daqui é muita imposição física sobre o adversário, cara. Olha que bonito. E o cara é menor que ele, foi lá e ó, tum! Uma pedrada no meio do peito. Bonitaço o tackle. Mas aqui, mais novamente, né? O futebol americano é um jogo de conquista de território. Ganharam 7 jardas, faltam 3. Tem mais 3 tentativas para avançar essas 3. Logo na segunda tentativa aqui já conseguiu avançar essas 3 jardas e muito mais do que elas. Renovação de descida, primeira para 10, vamos embora. Então aqui entra naquele cíclico, né? O futebol americano, como eu falei desde o começo, ele não é um jogo de posse contínua, ele é um jogo de posse um jogo de posse picada, digamos assim. Então cada ataque você para, posiciona, ataca. Terminou esse ataque? Para, posiciona e ataca de novo. Aí o Bills foi lá e aqui conseguiu fazer um touchdown. O cara se estica todo, né? O que importa ali não é ele passar, é a bola passar. E claramente você vê que a bola ali toca na linha. A bola precisa. Qualquer parte da bola precisa tocar na linha, tá? Tocar só. Se for só a pontinha da bola tocando na linha já vale. E aqui ele claramente chega com a bola inteira na linha. Touchdown. Broncos 23. Aqui eles vão fazer o ponto 17, né? Então 23-17. E segue o jogo, Buffalo vai lá, dá o bicudão pro Broncos receber a bola e correr um pouquinho, né? Então, novamente, Broncos tinha aberto uma boa vantagem, mas logo na sequência já toma um touchdown, e aí ao tomar um touchdown já diminui bem essa vantagem. Aqui acontece uma das jogadas que eu falei lá atrás. Só tomar um gole d'água aqui. Mas que jogada que eu tinha falado lá atrás? Quando esse cara bicuda entre a linha de 20 e a end zone, essa zona aí da linha de 20 até a end zone, não entrando na end zone, né? Até a linha ali que você faz o touchdown. Essas 20 jardas finais do campo ali. Ela é chamada de landing zone, que é ali que você tem que chutar para o cara receber e retornar. Ali é o correto para se chutar. Se você chutar direto na end zone, o cara pode retornar? Pode. Mas, pô, não é o mais inteligente da parte do cara, porque você chutou lá no fundão, o cara vai ter que andar mais as jardas da end zone além do que ele já precisava andar. Então, normalmente, o cara ali, ele nem corre, ele só segura a bola e fala que não vai correr. Só que se você chutar direto dentro da end zone, o Broncos aqui já vai começar na linha de 35 jardas do campo de defesa, né? Mas da linha de 35 jardas. Então, pro kicker que tá chutando, ele tem que mirar sempre entre a linha de 10 e a linha de 0 ali. Beleza? Então, um chute bom aí desse kickoff é sempre entre a linha de 10 e a linha de 0. Não pode ultrapassar a linha de 0, porque senão você vai ver aqui que o Broncos vai começar na linha de 35 já. Então ele já começa numa boa posição de campo. Enquanto que se ele tivesse chutado entre 10 e 0, o cara ia ter que segurar, correr e muito provavelmente ele não ia chegar na linha de 35. Acho que a gente viu aqui hoje uma corrida só que o cara passou da linha de 35, tá? Então, assim, é um chute ruim aqui do kicker, que provavelmente, novamente, né, por ser na altitude, a gente tá jogando em Mile High, que é a cidade que fica os Broncos, né, que é a cidade de Denver. Como é na altitude, às vezes ele colocou um pouquinho mais de força, a área mais rarefeita, a bola correu lá pra dentro da end zone. Não era para ele fazer isso, fez isso, a gente começa numa posição de campo um pouquinho mais favorecida. E aí vamos lá de novo, essa jogada, né? O quarterback, sempre que... É meio óbvio isso, tá? E com o tempo vocês vão treinando o olho. Sempre que não tiver ninguém do lado do quarterback, você vê que o quarterback ele tá bem aqui, né? Que é o Bo Nix, que é o quarterback do Denver Broncos, ele tá aqui e não tem ninguém do lado dele, não tem ninguém atrás dele, não tem ninguém aqui bem próximo a ele. Então, muito dificilmente essa jogada vai ser uma corrida. A não ser que um cara daqui comece a correr pra cá por trás, antes do snap até, né? Um cara aqui comece a correr por trás, ou esse cara aqui começa a correr por trás, etc. Muito dificilmente essa jogada vai ser uma corrida. Essa jogada é desenhada para ser um passe. É uma formação empty, que a gente chama, né? Uma formação vazia. Não tem ninguém ali perto do quarterback. Então é meio óbvio, a defesa também sabe disso, que é meio óbvio que é uma jogada de passe, tá? E é normal ter esse tipo de formação. Não é sempre que você precisa de um cara atrás de você. Às vezes é para confundir um pouco a defesa, achar um passe mais curto. Então aqui no caso, passe ruim, ninguém se livrou. Vamos para a segunda para 10, como o passe não foi completo, a bola parou. Agora sim, uma corrida. E aí você já vê, né? Deixa eu só voltar aqui para mostrar a diferença. Então aqui, né, nesse próximo snap que vai ter, você já vê que tem um cara aqui do lado do quarterback, tá? Não necessariamente vai ser uma corrida, mas agora pode ser uma corrida. Então, às vezes esse cara fica aqui só para o quarterback fingir que vai ser uma corrida e no fim das contas é um passe, etc. Mas esse cara aqui,
ele tá aqui, então agora sim pode ser uma corrida. Na jogada passada era muito improvável que fosse, tá? Então nessa daí a gente corre aqui com a bola, ganha aí 5 jardas e vai para uma terceira para 5, né? Então a gente tentou correr, não foi uma corrida tão efetiva porque já era uma segunda, mas a gente vai para uma terceira para 5. Aqui passe no meio campo e o passe aqui tem a primeira jogada que também é diferente, que não tinha acontecido até agora e acabou de acontecer. O passe aqui ele foi interceptado. Vocês provavelmente já ouviram esse termo, né? Interceptado. O que é um passe interceptado? Basicamente aqui, o quarterback dos Broncos, que é o Bo Nix, ele tenta dar um passe para o companheiro dele. Ele que tá aqui, ele tenta acertar esse companheiro aqui que tá correndo, ó. Você vai ver que ele tá correndo para cá. Aí depois essa seria a primeira opção de passe dele. Depois ele vira um pouquinho e tenta passar para esse cara que tá aqui, ó. Para esse cara que tá aqui. Então ele basicamente vem pra cá e ele tenta passar pra esse cara que tá aqui. Só que esse cara de branco que tá aqui, o Nix provavelmente não percebeu ele adequadamente. Ele percebe que vai ser um passe quase que na direção dele, e ao invés dele seguir atacando o quarterback, né, que seria a função dele, atacar o quarterback, ele inteligentemente recua 2 passos, você pode ver que ele tá até com uma distância aqui, recua 2 passos e tenta interceptar o passe. Ou seja, pegar o passe que seria pro adversário para ele. E ele recebe essa bola no alto, assim como o recebedor pode receber a bola no alto e sair correndo, ele também pode receber a bola no alto e sair correndo. E muda a posse de bola nesse caso. A posse de bola passa a ser do time de branco, né, do Buffalo Bills aqui. Então ele passa a bola para ali no meio, ele provavelmente não fez a leitura que esse cara estava aí, não percebeu que ele recuou esses dois passos aí. De novo, né? Se esse cara tenta receber a bola, não encaixa, a bola cai no chão, é passe incompleto. Tempo para seria ali uma quarta para 5, nesse caso, né? Porque estava numa terceira para 5. Se ele não consegue segurar a bola cai no chão, seria uma quarta para 5, passe incompleto. Como ele segurou, isso é considerado uma interceptação. E aí o time adversário pega a bola, já vai pegar numa boa posição de campo e o Bills aqui vai entrar para jogar, né? Então o ataque dos Bills vai entrar e a defesa dos Broncos vai entrar aqui também. Então aqui foi um erro de leitura do Bo Nix. Ele não percebeu que o cara inteligentemente ali dá 2 passos para trás. Você consegue ver nessa câmera aqui bem certinho. Repara na montanha aqui. Esse cara que tá aqui, ó, não, perdão, é esse cara aqui. Até eu perdi o cara. É o 96. É esse cara aqui, ó, que tá abaixado. Ele que tá aqui, ó, ele ameaça atacar o Bo Nix, ó, ele vem pra frente. Aí do nada ele dá 2 passos para trás, ó. Esses 2 passinhos que ele deu para trás, enganou o quarterback, ele ficou numa boa posição para interceptar. Então foi uma jogada bem inteligente da defesa. Ainda assim é um erro de execução do quarterback, ele precisa fazer essa leitura, precisa entender melhor. Não era um passe fácil de interceptar, mas o cara conseguiu interceptar. E aí, bola do Bills. Turnover dos Broncos. E aí o Bills vai voltar, o time de ataque dos Bills vai voltar. Aqui, passe pro lado e pancada imediata. Aqui é coisa maravilhosa da defesa, tá? Não vou pausar, mas que pancada bonita, velho. Ele tentou o passe pro lado, que é aquele passe que a galera vai tentando bloquear pro cara ir avançando, só que aqui alguém já perdeu o bloqueio, já chega um cara nele dando uma pancada. O McMillan já chega ali dando uma cacetada no cara. Então, excelente jogada. Perde 4 jardas, então uma segunda para 14, né? Era uma primeira para 10, agora uma segunda para 14. E isso até afastou o Bills ali, até de um potencial field goal. Da onde eles estavam, seria um field goal. Se a gente vê que agora tá na linha de 40, né? Você viu a linha azul, praticamente em cima da linha de 40, né? 40 mais 17, 57. Já é um field goal difícil. Aonde eles estavam, que era basicamente na linha de 36, seria um field goal já de 53. Não é um field goal tão difícil assim. É difícil ainda, mas é menos difícil. Essas jardinhas aí parece pouco, mas, pô, faz uma baita diferença, tá? Uma baita diferença. Então, nesse sentido, até tira quase a chance deles chutarem um field goal aqui, esse tackle. É claro, a jogada vai se desenvolver ainda, né? Mas até tira um pouco dessa chance aqui. E aqui, o Josh Allen com bastante tempo, lançou no fundo do campo e toma outra interceptação. Uma atrás da outra, coisa maravilhosa que o PJ Locke faz uma belíssima leitura. A mesma coisa que aconteceu com o Bo Nix agora, aconteceu com o Josh Allen no fundo do campo. O Josh Allen tentou um passe lá no fundo, lá para perto da endzone, um passe bem comprido, e o marcador fez a leitura certinha, nesse caso é o safety, né? É o cara que faz as coberturas. Ele faz a leitura certinha, corre na frente, acho que vai ter a câmera por trás aqui, ele corre na frente e intercepta, assim, o passe foi na direção do cara, mas a leitura do safety ali, do PJ Locke, foi genial, foi muito bonita. Eu acho que vai mostrar aqui. E aí, de novo, como ele recebeu, olha lá, ó, você pode ver que o PJ Locke tá desse lado aqui, ó. Esse aqui é o PJ Locke, ó. Desse lado aqui. Olha ele correndo, ele começa a correr,
e pega ali. Então, assim, baita a leitura dele, ele viu que o único recebedor no fundo de campo era esse cara, ele já vem correndo, atravessa o campo inteiro, intercepta, como ele recebeu o passe, né? Ele interceptou, ele pode correr, porque, de novo, o futebol americano é um jogo de conquista de território, ele recebeu o passe e saiu correndo. Josh Allen extremamente frustrado, dá uma capacetada no banco ali, que não tem nada a ver com a história. Bola pro Broncos, vambora, ameaçou uma corrida, foi para passar, não deu certo o passe. Esse é o típico passe que você percebe que ele se livra da bola, porque ele tá desequilibrado. Um quarterback para lançar a bola, ele precisa estar equilibrado. Ele precisa estar com os dois pés bem plantados no chão, equilibrado. É óbvio, às vezes você consegue uns passes espetaculares todo torto. Isso vale pro futebol também, né? Se você tiver certinho, bem posicionado para chutar a bola, você chuta a bola bem melhor do que se estiver todo torto, desequilibrado, tentar chutar pro gol, a chance de se acertar é muito menor, né? Então funciona pro quarterback também, ele precisa estar bem equilibrado, aqui ele não estava equilibrado, a pressão tinha chegado, ele se livrou da bola aqui para não perder jardas, e aqui vai para uma segunda para 10, passe incompleto, e passe incompleto aqui. Aí jogada de corrida, uma corrida que não foi boa, a gente ganhou 2 jardas aí, vai ser uma terceira para 8, que é uma terceira bem longa. Terceiras longas, de maneira geral, terceira para mais de 5 jardas, são terceiras longas, tá? Seu time quer evitar ao máximo esse tipo de terceira descida. Essas terceiras para 10, terceiras para 6, 7, 8, 9. São terceiras descidas bem complicadas, principalmente no campo de defesa. Onde, se a gente não consegue essa terceira descida, a gente vai pantear, né? A gente vai dar aquele chutão lá pro fundo do campo. Então, nesse caso, ruim a corrida, porque a gente só consegue 2 jardas. É uma terceira para 8, e aqui passa a ser uma jogada óbvia de passe. Porque correr aqui é muito difícil. Para você correr nessa terceira para 8, conseguir as 8 jardas, uma corrida normalmente você vai ganhar 4, 5, 6 jardas. Uma boa corrida é uma corrida de 5 jardas. Então aqui é uma jogada meio óbvia de passe, tá? Apesar de ter bastante gente ali do lado do quarterback, é para ser uma jogada meio óbvia de passe. E aqui não deu outro, né? Vai pro passe, a ideia é ser um passe curto aqui. Conseguimos chegar na primeira descida numa jogada bem desenhada, muito bem desenhada. De novo, o Broncos abre aqui, esse é um recebedor, ele abre aqui como recebedor, recebe a bola, esse chuveirinho, né, que foi aquela bola, não é nem um passe foguete no meio do peito do cara, é um passe mais chuveirinho, ele recebe a bola, tá livre de marcação. Isso provavelmente aconteceu porque o desenho da jogada foi você colocar corredores pro fundo do campo, a defesa começa a ir lá para trás e aí você acha um passe curto para ganhar só as jardas que você precisa. Então, jogadas bem desenhadas aqui. Passe, primeira para 10, conseguimos ganhar as 8 jardas aí que precisava nessa terceira para 8. Então aqui uma jogada bem desenhada, você pode ver, ó, que, tá vendo? Os 2 caras atacam lá o fundo do campo, ó. Esses 2 caras aqui, nessa câmera dá pra ver muito bem, é bem legal. Esses 2 caras aqui, ó, eles vão atacar lá o fundo do campo, ó. E aí essa zona que tá com 2 marcadores, precisa acompanhar esses caras aqui, senão o Bo Nix acha o passe lá no fundo. Então basicamente esses caras que estão aqui, eles têm que acompanhar esses 2 caras. E aí sobra esse cara que tá aqui bem onde tá o círculo amarelo, ele corre justamente nessa direção e fica livre de marcação. Olha lá, os 2 caras atacando o fundo do campo, ó. E esse cara que tá aqui, ele recebe a bola, ganha do primeiro marcador e ganha várias jardas ali, além da linha de scrimmage e além até da linha de first down, né? A linha amarela ali. Primeira descida, primeira para 10, já quase em posição de field goal aqui. A gente tenta correr com a bola, ganha só 1 jarda aí, basicamente, vai ser uma segunda para 9. Segunda para 9. A gente até tem o cara ali do lado, mas não parece que ele vai correr, exatamente. Aí aqui, o Nix tenta o passe, mais se livrou da bola do que qualquer outra coisa. Terceira para 9, mais uma terceira longa, uma terceira complicada. Aqui, a gente tenta fazer alguma coisa, tentou um passe bem ruim. Aqui ele mais se livra da bola para não perder, né? E aqui tem aquelas decisões para serem tomadas, né? Então, nesse caso, o que aconteceu aqui? A gente tentou, a primeira para 10 ganhou 1 jarda, na segunda não deu nada, na terceira não deu nada, aqui é uma quarta para 9. Na linha de 40 jardas do campo de ataque. Aqui, se a gente fosse chutar o field goal, era um field goal de 57 jardas. É um field goal longo. Assim, novamente, o recorde da NFL é de 68, mas não é o normal. A maioria dos kickers, eles chutam com segurança para baixo de 50 jardas. Para baixo de 50 jardas, eles chutam bem. Aqui ia ser um de 57. O área mais rarefeito, o field goal mais longo da carreira do cara que é do Broncos, né, do kicker do Broncos, que é o Will Lutz, é de 59 jardas. Então, assim, até estaria dentro do range dele. Mas aqui o custo-benefício, basicamente, cara, é assim, você precisa pensar muito bem se você faz isso, porque se o Broncos erra o field goal aqui, tenta o field goal e erra o field goal, basicamente a gente ia dar a bola para os Bills nessa linha aqui. Então é exatamente nessa linha aqui que a gente ia dar a bola para os Bills de volta. Então os Bills já ia começar na linha de 40, ia começar com um campo bem avançado. O que a gente prefere fazer, já que a nossa defesa tá jogando muito bem? Vamos pantear, vamos colocar o cara para chutar lá no finzinho
do campo dos caras, a gente chuta a bola lá no finzinho para os caras tentarem retornar, eles provavelmente não vão conseguir retornar muito bem, vão ficar entre as 5 e 10 jardas, e ao invés da gente potencialmente dar um campo onde eles vão precisar marchar 60 jardas para o touchdown, eles vão precisar, a partir desse chutão que a gente dá, eles passariam a precisar marchar 90, 95 jardas. Então, essa decisão foi uma decisão mais conservadora. Tem técnicos mais malucos que iriam chutar o field goal, tem kickers que são mais confiáveis, que aí são os melhores da NFL, né? Os melhores da NFL, eles chutam com confiança acima de 55 jardas. Aí a gente tá falando de uns 3, 4 kickers só na NFL. Mas esses caras aí, beleza. Você tem esse cara como seu kicker, você coloca ele pra chutar. Mas aqui eu acho que a decisão foi correta, é uma decisão mais segura ir pro punch, apesar de a gente estar no ataque, tá numa posição que dá pra chutar, mas que é muito arriscado. Então aqui a gente prefere ser mais conservador. Então, bola lá pra trás, a gente vai punchear. Você vai ver onde vai o punch ali, ó. Ele tenta chutar bem pro altão pra galera correr e tentar pegar a bola. E aí, o punch nem foi tão bom assim. Foi na linha de 15. O ideal é que esse punch fosse aqui atrás, ó. Onde eu tô passando meu mouse aqui. Entre a linha de 5 e a linha de 10. Esse seria o ideal. O punch acabou ficando um pouco curto. Ficou na linha de 15. Mas ainda assim, eles precisam marchar 85 jardas no campo. Se o Broncos chuta e erra, eles iam precisar marchar 60. Então é uma diferença gigantesca com a nossa defesa jogando bem. Então por isso que basicamente o técnico decidiu fazer isso, tá? Aí começam na linha de 15, snap, jogo corrido, aí jogo corrido aí ganhou umas 6, 7 jardas, boa corrida, vai numa segunda para 3, mais um snap, mais uma bola pro jogo corrido. Aqui eu acho que ele não ganha, né, a primeira descida. Aqui ele vai ser uma terceira para bem curtinha, mas eles vão pro tush push, que é o padrão, né? Então eles vão lá empurrar o quarterback pro quarterback passar. Você consegue ver ali que ele passou. E aí, primeira para 10 novamente. Então isso acaba sendo cíclico. As terceiras curtinhas, principalmente quando o quarterback é muito alto e pesado, é certo que eles vão fazer isso. Então, no caso aí o Josh Allen, ele tem 1,95 de altura, tem mais de 100 quilos, então, pô, pra ele empurrar a galera ali é mais tranquilo. Aí aqui, de novo, né? Por que mudou o lado? Acabou o terceiro pro quarto. Então, muda o lado e a jogada continua da onde tava. O único momento em que tem um reinício, de fato, né? É quando é do segundo pro terceiro quarto, ou seja, do primeiro pro segundo tempo, tá? Aqui é da onde parou a jogada, eles têm a bola aqui de novo. Aqui um passe ruim do Josh Allen, um passe baixo. O cara não conseguiu receber, passe incompleto, o jogo para. Aqui um passe bom dessa vez, né? E eles vão ganhar aí um caminhão de jardas, muitas jardas mesmo, vão até a linha de... foram até a linha de 17 aí do ataque praticamente. Um avanço excelente num passe curto em tese, mas o cara conseguiu correr muito bem depois de receber a bola, né? Jarda depois da recepção, que a gente fala. Ele fez um passe curto, o passe em si foi de 5, 10 jardas ali, nem isso, só que o cara conseguiu correr muito, quebrar alguns tackles, avançar no campo. Então aqui vai ser uma primeira para 10 na linha de 17 jardas. Excelente posição de campo aqui para Buffalo. Aí aqui jogo corrido, tentaram correr ali pelo meio, ganhou suas 3 jardinhas aí, talvez 4, vai ser uma segunda para 6, 7. E aí, de novo, jogo corrido funcionando, segunda para 7. Ameaçou o jogo corrido e foi pro passe. Passe ruim, passe incompleto, terceira para 7, terceira longa. É o que a defesa quer colocar os ataques, sempre em terceiras longas. Colocou aqui em terceira longa, aí o Josh Allen tem muito tempo, passa a bola e acha o passe lá dentro da endzone, acha o touchdown. Nesse exato momento, Buffalo 23, Broncos 23, mas eles vão ter o extra point aqui para chutar. Tá vendo? Esse TE é de tight end. Então, basicamente, foi um dos pesadãos que também corre, que conseguiu receber essa bola. Normalmente esse cara é mais alto. E aí, a marcação nem estava tão ruim, mas o passe foi excelente. O cara é bem mais alto do que o marcador. E aí, não teve muito o que fazer. Touchdown. E aí, vai chutar o extra point para ficar 24-23 nesse momento, tá? Então, basicamente, quase, né? Ele chutou meio mal ali, foi bem perto de sair, mas chutou dentro, 24-23, chutando a bola de volta para os Broncos. E aqui, Broncos já pressionado, já no quarto. Ainda tem bastante tempo no relógio, né? Mas já tá no quarto. E aqui a gente vai sair correndo, né? Para tentar ganhar algumas jardas. Igual eu comentei, né? Olha lá a diferença do chute agora. Ele chutou entre a linha de 20 e a linha de 0. A gente foi obrigado a voltar correndo. A gente voltou correndo, a gente parou na linha de 32. Ainda foi uma boa corrida, mas a gente parou na linha de 32. Da outra vez que ele chutou e foi dentro da endzone, a gente já começou sem nem correr, sem nem machucar, sem ninguém empurrar ninguém, na linha de 35. Então por isso que o kicker tem que sempre se esforçar a chutar ali na linha de 0 a 20 jardas.
Aqui jogada de passe, fomos para um passe mais curto, não ganhamos nenhuma jarda. Então aqui também não perdemos, né? Vai ser uma segunda para 10. Foi um passe completo, mas que não ganhou jarda nenhuma. Aqui fomos para o jogo corrido. E aqui dentro do jogo corrido ganhamos mais 2, 3 jardas aí. E vamos para uma terceira longa, de novo. A defesa, o que ela mais quer fazer é colocar o ataque em terceiras longas. Aqui, terceira longa, terceira para 7. Jogada perigosa, você precisa converter, porque senão você vai ter que dar outro punch e devolver a bola para o adversário. Passe incompleto, esse passe foi desviado, né? Você vê que a bola até fica quicando ali. Alguém pulou, conseguiu resvalar na mão ali, e o passe foi incompleto. Não conseguimos converter a terceira descida. Vamos para a quarta descida, essa quarta para 7. Punch, jogada óbvia de punch. Vamos dar um bicudão lá pro fundo do campo, para eles começarem o mais a fundo possível, tá? E aqui nesse caso, o que acontece? Ele chutou a bola lá pro fundo. Só que da mesma maneira que eu comentei, quando o cara dá o kickoff e chuta lá dentro da end zone, dessa vez ele chutou e a bola também entrou lá dentro. Nesse caso, como é um punch, começa na linha de 20 jardas. Quando é um kick, quando é um kickoff e entra direto na end zone, aí ele começa na linha de 35. Então aqui eles vão começar na linha de 20 jardas. O punch tinha que ser um pouquinho mais angulado, né? Por que um pouquinho mais angulado? Porque ele tem que quicar e sair do campo de maneira mais objetiva, né? Se ele quica ali na linha de 2, 3 jardas e sai do campo, de maneira geral, os Bills iam começar na linha de 2 ou 3 jardas. Então ia ser bem melhor, né, a posição de campo para os Broncos, mas ainda assim não é uma posição de campo ruim, linha de 20 ali, pelo menos o punch foi forte, né? É melhor um punch forte do que um punch curto. Então deu certo ali o punch, começa na linha de 20, bola dos Bills de novo, aqui já é momentos de preocupação, né? Porque os Bills poderiam queimar muito tempo do relógio aqui, mas não é exatamente o que acontece, mas eles poderiam queimar muito tempo do relógio e dar pouco tempo pro Broncos, ainda mais pontuando. Mais uma jogada de corrida, eles fizeram a primeira de passe, conseguiram converter, fizeram essa de corrida, conseguiram converter novamente. Então nesse momento do jogo é aquele momento que você fica, putz, o que será que tá acontecendo? Vamos aí, sabe? Tá numa situação difícil aqui. Então a defesa precisa começar a jogar, a defesa precisa parar essas corridas, parar os passes. Então é aquele momento que você fica um pouco mais preocupado de maneira geral. Outra jogada, aqui quando você, passe curto, vai correr de novo, vai conquistar mais um first down, mais uma primeira descida, descidas renovadas, né? Mais um momento ali, mais uma primeira para 10 que eles vão tentar, porque foi mais uma jogada boa. E aqui só avisando, né? O que acontece? Nesse momento do jogo que você tá ganhando e que tá, entre aspas, próximo ao fim, falta aí 9 minutos e 52 para acabar o jogo, você tende a chamar jogadas mais conservadoras. O que são as jogadas conservadoras? Corridas, passes curtos que você vai ter a certeza de que você vai completar. Por quê? Para evitar parar o relógio. Se você corre, o relógio vai correr e vai embora. Se você tenta um passe um pouco mais comprido e a bola cai no chão, o tempo para. Então, indiretamente, você está ajudando o time adversário. Então, normalmente, nesse final do jogo, quem está ganhando tende a ir mais para as corridas, tende a ir mais para os passes curtos, para ter a certeza de que o passe vai ser completo. Então, normalmente, você pode ver aí que o Bills vai tentar mais jogadas corridas e etc. Que é justamente para... o jogo corrido deles está funcionando, né? Então, que é justamente para eles fazerem o tempo ir embora. Você vê ali, ó, só voltando aqui, tá em 9,51, tá vendo? 9,51. A jogada vai acabar aqui, ó, 9,48. Eles têm 40 segundos para jogar, basicamente. Você vai ver que a próxima jogada, ó, em 9,13. 9,12. Então eles consumiram aí 30, 40 segundos de relógio. E aqui eles foram para mais uma corrida, consumiram mais tempo de relógio. Você pode ver que o relógio tá indo embora aí, ó. O relógio tá indo embora e é uma terceira para uma. E aqui eles conseguem a terceira para uma. Vão consumir o relógio de novo porque foi mais uma corrida. Então o relógio vai indo embora aí, filho. Então por isso que as defesas têm que parar esse jogo corrido, principalmente nesse final de jogo, que é importante. E aqui ele começa a olhar, passe curto de novo. Não achou nada, para ele, como o jogo já está acabando, é melhor achar esses passes curtos para que você não tenha passe incompleto. Então é passe curto e corrida, passe curto e corrida. Aqui ele mesmo tentou correr, né? Ele fez aquela jogada de ameaçar da bola pro running back, né? E acabou segurando e correndo o próprio quarterback. E aí, de novo, jogo corrido, E aqui nesse jogo corrido, os torcedores dos Broncos até ficam pedindo aqui um fumble, mas honestamente não foi um fumble não, ele já estava no chão quando a bola escapa. Então aqui, ó, já tá no chão, a jogada já acabou, aí depois que a gente rouba a bola dele, aí não conta. Se ele já tá no chão, a jogada já acabou. Então basicamente aqui, ainda assim, ó, você vê que quem fica com a bola ali é o cara do próprio time dele. Mesmo que ele não tivesse no chão, quem fica com a bola é o cara do próprio time dele. E eu nem sei se ele tava no chão aqui não, viu? Acho que a perna dele ainda não tava no chão.
Ele tava meio que em cima do cara. Em cima do cara não é no chão. A bola realmente ficou solta, mas quem recupera ali é o Bills. Então, vida segue, 3ª para 5 para eles. 3ª para 5, mais uma jogada para o quarterback, fizeram bons bloqueios ali e ele ganha a primeira descida, vai consumir mais um monte de relógio. Então você percebe que até os snaps ele tá fazendo quando o play clock dele ali, né, o reloginho que fica em vermelho, que tá 0,2 agora parado, esse reloginho aqui, ó, ele segura a jogada ao máximo. Por quê? Porque isso ajuda a consumir relógio. Então ele vai sempre fazer as jogadas dele bem no finalzinho por conta disso. Aí vai para mais uma corrida, essa corrida já sem sucesso, porém em consumir relógio, a jogada está sendo efetiva. Tá gastando e gastando e gastando o relógio. O que a gente pode fazer para parar esse relógio? Basicamente pedir tempo. Tá vendo que os cisquinhos ali embaixo do 23 dos Broncos, são 3 cisquinhos ali, a gente tem 3 tempos para pedir. Nesse momento a gente está preferindo não pedir tempo. Então não estamos pedindo tempo, tá deixando o relógio embora mesmo. Bola pro Bills, uma jogada de passe curto, novamente, né? Era óbvio que ia ser um passe curto, não vai ser passe longo aqui. Vamos para uma terceira descida longa aqui, importantíssima. Uma 3ª para 8 aqui no caso. Nessa 3ª para 8, ele tenta mais um passe curto, só que a bola aqui já pegou. Não, aqui acho que a bola pegou no chão, né? Aqui ele corre até para a endzone, a arbitragem deixa para ter a certeza, mas é isso mesmo. Esse lançamento dele aqui, o cara tentou enganar a arbitragem, né? Mas de qualquer forma teria revisão pela televisão. Aqui, nesse passe aqui, a bola pega no chão antes dele segurar. Se a bola pega no chão antes dele segurar, é passe incompleto. A bola não pode bater no chão. Então aqui ele sai correndo, né? A jogada desenhada até que foi boa. Se o passe fosse melhor, talvez fosse touchdown. Para nossa felicidade, não foi touchdown. Eles vão aí para um field goal. De novo, field goal até que tranquilo, né? De 31 jardas, bem tranquilo, aliás. 27-23. Aqui é basicamente, né? 27-23, tá faltando 5 minutos pro jogo acabar. 4 minutos, na verdade. Aqui o Broncos precisa anotar um touchdown. Não tem a hipótese do Broncos não anotar um touchdown aqui. Por quê? Porque se você faz só um field goal que vale 3 pontos, você devolve a bola pro seu adversário e ele tá ganhando. E o jogo corrido dos caras tá funcionando bem pra caramba. Então o que vai acontecer na prática? Os caras vão correr e gastar todo o tempo. Então o que o Broncos tem que fazer agora? Um touchdown. Nesse momento, que é o momento que tá no fim do jogo, igual eu falei, que tá no fim do jogo, é o momento que tá tenso as coisas, que você precisa de um touchdown, porque senão provavelmente você vai perder o jogo, é nesse momento que, independentemente da posição de campo que você tá, o time normalmente começa a arriscar as quartas descidas. Então aquelas quartas descidas mais longas, é uma 4ª para 8, é melhor chutar um punch. Pô, se a gente chutar um punch aqui, a gente vai perder o jogo. É melhor arriscar nesse sentido. Perdido por perdido já tá, a gente começa a arriscar. Então é nesse momento do jogo que começa a ter essas arriscadas nas quartas descidas, tá? Então a gente, basicamente, quem tá perdendo aqui, para de chutar punch, porque precisa de um touchdown, né? Então não vai chutar punch, não vai chutar field goal, aqui você vai tentar todas as descidas. E aí vamos lá. Aqui também, né, tem um caso do próprio Broncos. O Broncos tá pensando no contrário dos Bills. Ele não pode se dar o luxo de deixar o relógio correr, porque senão não vai dar tempo de fazer o touchdown. Então ele precisa arriscar mais jogadas de passe, porque se pelo menos o passe for incompleto, né, pelo menos o tempo para. Então aqui é o contrário dos Bills. Enquanto os Bills queriam correr pro tempo ir embora, o Broncos não quer que esse tempo vá embora muito rápido. Óbvio, você também tenta dosar o cronômetro ali para que o Bills também fique sem posse de bola. Você faça o touchdown e sobre 10 segundos pro time adversário. Esse é o cenário ideal. Mas claro, né, não dá para você ter todo esse controle do jogo também. Então aqui nesse caso, o Broncos tende a ir para mais jogadas de passe especificamente. Essa daqui é um belo passe, uma bela recepção, tá? Para deixar claro até como é que funciona um passe. Essa daqui é a aula de como funciona um passe, basicamente. Bo Nix lança e você vai perceber que o cara ele recebe a bola, ó. A bola em si já tá fora do campo, mas o que vale é a posição dos pés do jogador, dos pés dele. Ele tá com os 2 pés dentro do campo, enquanto ele recebe a bola lá fora. E aí é considerado uma recepção válida, tá? Então, pro jogador ser considerado uma recepção válida, ele tem que estar com os 2 pés dentro do campo. Então, por isso que essa recepção é bem bonita, inclusive. Porque ele tem total consciência de onde ele tá, o campo tá acabando, ele freia os pés e se joga com o corpo para fora para conseguir fazer a recepção. Belo passe, bela recepção, porque para você receber essa bola você tem que estar com os 2 pés dentro de campo. No meio do campo funciona a mesma coisa, tá? É que no meio do campo você não tem como não estar com os 2 pés dentro de campo, né? Então essas jogadas para as laterais, você tem que estar com os 2 pés dentro de campo e receber a bola. E como ele sai do campo, né? Ele recebe a bola e sai do campo, o tempo para. Então é outra boa notícia pro Broncos, que fez um passe completo e o tempo parou e uma bela recepção. Então você vai ver aqui como ele sai do campo aqui, o tempo parou em 3,59, tá vendo? E aí até a próxima jogada o tempo parou.
Aqui uma recepção, só que acontece dentro de campo a recepção. Então o tempo tá indo embora. Você vai ver que o tempo não vai parar. Foi lá para 3:20. Broncos vai tentar aqui de novo. Tentou um passe, esse passe não foi tão bom, perdemos mais jardas, aqui vai ser uma terceira compridíssima, tá? Terceira para 12, 13 aqui, sei lá. Até mais, talvez. O passe não foi tão bom, os caras leram a jogada, que era um passe mais para lateral. O passe foi até desviado, né? Foi, a mão esquerda dele desvia a bola, você vê que a bola até dá uma capotada ali. E aí, no fim das contas, é uma terceira para 11, terceira importantíssima aqui. Broncos, obviamente, vai para uma jogada de passe aqui, não teria por que correr, né? Então a gente vai para uma jogada de passe. Lançamento no meio do campo, ele tá praticamente sozinho, recebe a bola, primeira para 10, belo passe, bela recepção. O jogador ali conseguiu se desmarcar. Courtland Sutton é o nome dele. Basicamente ele ficou entre os dois marcadores, né? Tem um marcador que foi marcar a rota dele no fundo, outro que parou na rota dele mais curta, e ele parou entre os dois e acabou recebendo a bola. Aqui, faltando 1:58, a gente vai para mais um passe. Esse é o típico de passe que ele não passou para ninguém, ele só se livrou da bola para o tempo parar. E aí entra um ponto relevante aqui, tá? Deixa eu voltar um golinho aqui para vocês verem, mais um pouquinho. Esses cisquinhos, você vai ver que tem dos dois lados. Para que serve esses cisquinhos também? Quando o quarterback está dentro desses cisquinhos, basicamente, tá? Ele está dentro dessa faixa aqui de campo, é denominado que ele está dentro do pocket. O que é o pocket? É basicamente a zona que ele está protegido ali, que a galera está protegendo ele. Quando ele lança uma bola dentro do pocket, dentro dessa zona aqui, ele precisa obrigatoriamente lançar a bola na direção de alguém. Se ele não lançar a bola na direção de alguém, é falta. Tem que ser pelo menos na direção. Ah, ele lançou bem alto, mas está na direção da pessoa. Beleza. Mas ele precisa lançar na direção de alguém. Agora, se o quarterback se desloca, ó, que é o caso do Bo Nix, ele sai completamente de dentro dessas linhas. Saiu dessa linha. Saiu de dentro do pocket. O que acontece? Ele pode simplesmente jogar a bola fora. A única regra é que ele tem que jogar a bola para frente dessa linha azul. Não é nem da linha amarela, tá? É da linha azul, da linha onde a bola saiu. Ele pode só jogar a bola fora, você pode ver que aqui, ó, não tem nenhum recebedor na região que ele jogou, nenhum, mas ele pode fazer isso só porque ele saiu do pocket. Se ele tivesse feito a mesma jogada lá dentro dessa zona aqui que tá pintada, tá vendo? Que tem os cisquinhos e essa zona tá pintada, se ele tivesse lá dentro e fizesse essa mesma jogada, era a falta dele. Porque significa que ele se livrou da bola propositalmente, ele não poderia fazer isso, tá? Então, aqui ele pode fazer isso justamente porque ele saiu do pocket, tá? Então aqui a gente vai para uma segunda para 10, tempo parado. Jogamos ali um bom passe, ganhamos aí umas 6 jardas, vai ser uma terceira para 4, talvez até uma terceira para 4 mesmo. Aqui outra jogada, vambora, faltando 1 minuto e 12. Bo Nix olha, não acha ninguém, mas acha a corrida e consegue conquistar com as próprias pernas ali. Aqui o cara correu muito risco, tá? Como eu falei no primeiro vídeo, né, na primeira parte ali do vídeo, sempre que o cara for pro carrinho, igual o Bo Nix foi aqui, a jogada para... Opa, fui pra frente em vez de pra trás? Pô, aí eu vou dar spoiler, aí não pode não. Sempre que ele for pro carrinho aqui, a jogada para aonde ele começa o carrinho. E repara que ele vai começar o carrinho logo depois que ele percebeu que ele passou do pirulito laranja aqui. E o cara vai lá e dá até um encontrão nele. Se esse encontrão é um pouquinho mais forte, o juiz marca a falta. É que esse encontrão não foi tão forte assim. Mas o cara correu risco, ó. Tá vendo? Esse empurrãozinho que ele dá aí foi desnecessário. Se esse empurrãozinho é um pouquinho mais forte, o cara tinha cometido uma falta. Aí aqui, bola Broncos, faltando 58 segundos. Lançamento lá no fundo do campo e recepção absurda pra touchdown de Marvin Mims Jr. Belo passe, bela recepção. Falta aí 50 e poucos segundos para acabar o jogo. A gente vira o placar, né? Tava ali 27-23, ou seja, 4 pontos de diferença. A gente vai fazer 6, vai para 29-24, a 27, 29-27. Só que a gente vai chutar o extra point que vai deixar 30-27, deixa aí num field goal de diferença. E aqui repara no que eu falei sobre os dois pés estarem em campo antes dele receber, tá? Olha, ele recebe a bola, tá com o pé esquerdo aqui, tá? Então ele recebe a bola com o pé esquerdo, coloca o pé direito dentro de campo, tá? Então ele recebeu a bola, pé esquerdo, pé direito, e repara que a próxima passada dele já estaria fora de campo. Se aquele primeiro pé dele, por exemplo, não tivesse dentro de campo, se ele recebesse a bola já e só desse uma passada com o pé direito e caísse com o pé esquerdo fora, esse passe seria incompleto, tá? Então por isso que é importante você ter os dois pés dentro de campo. Nesse caso ele dá a primeira passada com o pé esquerdo, segunda passada com o pé direito, e aí a próxima passada com o pé esquerdo ele tá fora de campo, beleza, mas ele já deu os dois passos aqui que ele precisava, colocou os dois pés em campo, tá? Então essa recepção, além de tudo, é inteligente dele, porque o pé
pé esquerdo dele, ele até atrasa um pouquinho a passada para ele conseguir estar com aquele pé em campo ainda. Ó, ele vai receber, recebeu. Pé esquerdo, pé direito e sai de campo. Perfeito, touchdown aqui. Lembrando que a bola só precisa cruzar a linha, tá? E não é uma linha de fato, é um plano imaginário ali. Então, se ele só fizer assim, por cima da linha e passando o plano da linha, ainda assim seria touchdown. Belo touchdown, ele coloca os dois pés, depois tromba com a câmera ali, fica sentindo um pouquinho de dor, mas belo passe do Bo Nix, bela recepção do Marvin Mims, belo touchdown. Vamos pro extra point. A notícia ruim aqui pros Broncos é que sobrou 50 e tantos segundos no relógio. Esses 50 e tantos segundos no relógio é perigoso. É perigoso. Tem um jogo, inclusive, entre Josh Allen e Patrick Mahomes, que basicamente, em 2 minutos, tinha 2 minutos totais de jogo. Em 2 minutos, simplesmente tem 2 touchdowns para cada um dos times. Cada um dos times. Então, assim, quarterbacks espetaculares fazem coisas espetaculares e o Josh Allen é um desses, né? Então, é bastante tempo esses 55 segundos aí que sobrou pro Josh Allen. Vamos lá chutar o extra point. Chutamos o extra point no meio do Y. 30-27. Estamos ganhando por 3 pontos. Agora a gente não pode deixar os caras pontuar, né? Se pontuar e acabar o jogo, se eles pontuarem um field goal e acabar o jogo, fica 30-30, vai para prorrogação. Se pontuar e o jogo... se eles pontuarem um touchdown e o tempo acabar, ganharam o jogo. Então aqui a gente não pode levar um touchdown de jeito nenhum. No máximo um field goal para ir para prorrogação. Mas o ideal aqui é que a gente não tome nada. E aqui, esse passe aqui é bizarro, tá? Ele tá totalmente torto contra o movimento, ele lança a bola assim, todo torto, e a bola ainda acha o cara. Então é um passe, assim, espetacular. Já é coisa de alienígena esse passe aí. É bizarro ele ter conseguido esse passe. Claro, não consegue o first down. Você repara que o tempo parou. Por que o tempo parou? O tempo parou porque sumiu um risquinho ali embaixo do Bills. Então sumiu esse risquinho embaixo do Bills ali, porque ele pediu o tempo, tá? Então por isso que o tempo parou. Eles têm 3 tempos para pedir, pediram um agora. E aí aqui, mais uma jogada de passe relativamente em profundidade, excelente recepção. E aqui, no caso dessa recepção, ele pode ou bater os 2 pés em campo, igual eu comentei, ou bater a lateral da coxa, a bunda em campo, o joelho em campo. Então não necessariamente precisa ser os 2 pés. Normalmente é os 2 pés porque você tá em pé, né? Mas se você cai de lado, você bateu a bunda, o quadril, a lateral do... que seja a lateral da canela, você bater essa parte dentro de campo, é considerado passe recebido também, tá? Então no caso aqui do Cooks, o árbitro deu passe incompleto, tá? Eu acho que ele não conseguiu colocar os 2 pés em campo. Olha lá. Exatamente, caraca. 3ª para 1. Eu achei que ele tinha conseguido, mas vamos até voltar aqui, ó. É uma bela marcação, porque a marcação empurra ele pra fora a hora que ele recebe a bola. Como ele não tá com os 2 pés em campo e não bate nenhuma das partes em campo, é passe incompleto aqui, tá? Por mais que ele tenha recebido a bola, ó, só perna esquerda em campo, a perna direita ele já tá lá fora. Beleza? Então por isso que isso é um passe incompleto, porque ele não colocou os 2 pés em campo. É uma jogada bem parecida com a do Marvin Mims, mas o Marvin Mims coloca os 2 pés em campo. Ele não colocou, o marcador faz bem, né? Empurra ele pra fora do campo, pra justamente ele não conseguir colocar o outro pé. Bela marcação. Vida segue aqui, bela marcação e vambora. Aqui era uma 3ª para 1, mas tem uma falta, provavelmente é um offside, que é aquele impedimento, né? Eu comentei que o jogador acaba se adiantando um pouquinho, vacilo dos Broncos. Aqui eles dão, só um detalhe, né? Eles dão aqui a falta é a mesma, tá? Esse Neutral Zone Infraction é o nome da falta que eles dão. É a mesma coisa do offside. Qual que é a diferença do Neutral Zone Infraction pro offside? O Neutral Zone Infraction, a jogada ainda não começou. A gente fez merda antes da jogada. Tipo, o offside também antes da jogada começar. Mas é quase que junto. O cara se mexe primeiro, sai, aí tem o snap e aí o juiz deixa a jogada acontecer. Nesse caso aqui, a gente se mexeu bem antes do cara dar o snap. Bem antes mesmo. Aí eles, antes até deles darem o snap, eles pedem a falta. E aí, ó, tá vendo? Eles pedem a falta ali, o snap não tinha sido lançado. Então, por isso que é um Neutral Zone Infraction. Mas é a mesma merda. Offside e Neutral Zone Infraction é a mesma merda. O cara basicamente se adiantou. Pra efeito, esquece isso daí. É a mesma merda, o cara se adiantou. Você viu o juiz colocando a mão na cintura assim, é que o cara se adiantou. Então você já sabe o que é a falta. A gente deu aí 5 jardas de bônus aí pros caras. Aqui, mais uma jogada. Passe fundo no longo do campo. Bem marcado, nada a receber, 32 segundos, uma segunda para 10, e de novo, né, tem essa linha vermelha gorda aí, que é a target do field goal. É o field goal mais longo já chutado pelo kicker deles, foi daí, que aí pelo que a gente consegue ver, né, é da linha de 46 jardas, isso vai dar um field goal de 63.
Então, o field goal mais longo da carreira dele foi de 63. Por isso que essa linha tá ali, significa que dali ele talvez consiga chutar, consiga acertar. Não é uma certeza, tá? É um talvez, é um grandíssimo talvez, porque ainda assim é um field goal bem difícil, tá? O recorde pessoal do kicker é de 63 jardas, então ele precisaria bater o recorde pessoal dele para acertar dessa linha ali. Então, ainda assim, boa defesa até aqui. Aí aqui tem uma jogadinha bem desenhada, enganou a defesa aqui. Eu falei no vídeo 1, né? Passes para trás na NFL, você pode dar quantos passes para trás você quiser. Você só não pode dar passes para frente. Você só não pode dar mais de um passe para frente. Aqui teve um passe para frente e é incomum você dar passes para trás na NFL, porque de novo, você dá a bola, você tenta passar para trás e o cara não agarra, a bola fica no chão, a bola é de quem pegar, é bola viva. Então, normalmente, você não faz essas jogadas. Mas aqui, como eles estavam precisando de uma jogada mais arriscada, tá faltando pouco tempo, precisa ganhar as jardas, eles arriscam essa jogada, que é um passe para frente, seguido de um passe para trás. Aí o cara engana a defesa e consegue aí ganhar umas boas jardas, passa bem da linha vermelha ali, já é praticamente field goal certo aqui pro time de Buffalo, né? Os Bills aqui é praticamente um field goal certo depois que ele fez isso. Pediram outro tempo, o relógio parou, ele tenta jogar essa bola lá dentro da end zone, nada a declarar, boa marcação, não conseguiu receber. Segunda para 10, passe no meio, esse passe ficou até um pouco pendurado, tá? O recebedor, quando ele recebe essa bola, ele tem que tomar muito cuidado para não fazer o que esse recebedor fez. Que isso é uma jogada de muito risco, tá? Opa, fui para isso aqui é uma jogada de muito risco, tá? Se ele não recebe a bola, ele não pode deixar a bola espalmar na mão dele e subir, porque se alguém recebe essa bola antes dela cair no chão, é passe interceptado também, tá? Então, nesse caso aqui, o recebedor correu um grande risco em não segurar essa bola. Ele dropou a bola e a bola fica até um tempinho pendurada ali no ar. Se alguém pega essa bola no ar, era interceptação. Aí aqui eles vão terceira para 10, já com faltando 16 segundos para acabar, tempo quase acabando, ele só tem mais um tempo para pedir. Outra jogada de passe. Tentaram um passe ali no meio do campo, não deu certo. Quarta para 10, aqui eles vão ter que chutar o field goal, já não tem mais o que fazer. 10 segundos no relógio, é chutar o field goal. Então, basicamente, o field goal de 50 jardas é um field goal longo, tá? Mas, novamente, é um field goal longo, mas é um field goal que, pô, os bons kickers de 50 jardas ou menos, eles costumam acertar. Mas aqui já tem uma margem de erro legal, tá? O acerto dessa distância aí já deve ser na casa de uns 60 e pouco, 70, não é 100% de chance, não. Não é igual no extra point, que é bem fácil, que 95% acerta, tá? Mas ainda assim, aqui, novamente, o estádio aberto, em altitude, sem vento, todos esses fatores acabam sendo mais facilitadores, ele dá uma pancada, é um cavalo no meio do Y ali, e aí o jogo empata, tem 5 segundos aqui basicamente pro Broncos tentar fazer alguma coisa ainda no tempo regulamentar, senão vai pra prorrogação. Então o chutão deles, eles chutam até mais curto dessa vez, né, que é pra justamente o jogador do Broncos tentar correr, ele nem tenta correr, ele só ajoelha ali. De novo, a gente viu que o Josh Allen fez no final do primeiro tempo, né, o que o Broncos não queria fazer aqui era cagada. Irmão, vamos aceitar que foi pra prorrogação, tem 4 segundos só, vai que a bola escapa, vai que alguém pega, vai que dá qualquer cagada aqui, é melhor eu só ajoelhar, aceita a prorrogação e vai pra prorrogação. O Josh Allen tentou correr lá no final do primeiro tempo, e olha os 3 pontos aí que ele entregou, a diferença que não fez, né? Foi pra prorrogação justamente por causa desses 3 pontos. Então, tem que tomar cuidado com a bola, aqui o Broncos é conservador e fica com a bola mesmo, aqui vai pra... Tem 3 segundos ainda, mas basicamente a gente vai ajoelhar na bola ali, igual eu falei que faria, né? A gente, entre aspas, correu para perder jardas, mas era só para deixar o tempo passar e acabar o tempo regulamentar e ir para prorrogação. Prorrogação, como é que funciona a prorrogação na NFL? Isso daqui é bem legal, tá? A regra mudou recentemente e se tornou bem legal. Basicamente, né, eles tiram no cara e coroa quem é que vai receber a bola e quem que vai chutar, né? Quando quem ganha o cara ou coroa escolhe se vai chutar ou receber a bola, tá? O que acontece? É obrigatório agora na NFL, né? Antes não era assim, mas é obrigatório que agora na NFL cada time tenha pelo menos uma posse de bola. Então, o Broncos vai ter uma posse de bola, independentemente do que aconteça. Fizemos um touchdown, fizemos um field goal, ou não fizemos nada, vamos pantear, a bola vai para o adversário ainda. O adversário vai ter uma chance para fazer a mesma pontuação que a gente fez no mínimo. Eles fizeram mais pontuações do que a gente, conseguiram pontuar mais, vamos supor que o Broncos foi lá e fez um field goal, eles vão lá e fazem um touchdown. Ou até mesmo, né, eles vão lá, a gente vai lá e não faz nenhum ponto, eles vão lá e fazem um field goal, eles ganharam a prorrogação acaba assim que eles acertam um field goal. Então, agora, na NFL, é muita vantagem você escolher, né, no cara e coroa, começar chutando. Porque você dá a bola para outro time, vê o que o outro time faz, e aí você vai ser obrigado a fazer no mínimo igual. Então você consegue controlar mais o jogo. No caso do... E aí você consegue ser mais agressivo, né? Vamos supor que o time pontuou
3 pontos, que eles só fizeram 3 pontos ali, mas eles fizeram 3 pontos. Aí vamos supor que você tá na linha de 15 jardas defensivas, você tá lá no buraco, lá atrás, 15 jardas defensivas, e é uma quarta pra 10. O que você vai fazer nessa quarta pra 10? Você não pode pantear, porque se você pantear, o jogo acabou. O jogo acabou. Então você sabe que essa quarta pra 10 tem que arriscar. Enquanto que o time que começa atacando, é melhor ele pantear e tentar confiar na defesa. Então, você receber a bola na prorrogação, agora é uma desvantagem, tá? O ideal na prorrogação agora é você começar chutando. E aí, quem basicamente, né? Cada um teve uma posse de bola. O jogo ainda está empatado, aí a primeira pontuação ganha o jogo. Então é bem simples, bem simples. Basicamente, então, cada um vai ter uma posse de bola, o jogo terminou empatado ao final da uma posse de bola para cada um. Quem fizer a primeira pontuação ganha o jogo, tá? Então é assim, basicamente, que funciona a prorrogação da NFL. Bills ganhou o cara e coroa e escolheu começar chutando, como todo mundo escolhe hoje em dia. Escolhe começar chutando e aqui o Broncos tem que ir pro ataque. E, de novo, o Broncos não sabe exatamente o que precisa fazer, né? Essa é a grande desvantagem. E a gente vai correr ali, tentar um retorno. Não retornamos tão bem assim, foi até a linha de 28 jardas, mais ou menos. E aí aqui a gente vai tentar marchar no campo, ganhar campo para pelo menos sair com alguma pontuação. Primeiro passe, já completamos essa primeira para 10, já chegamos ali na linha de 40 jardas defensivas. Aqui, mais uma jogada de passe para o meio campo. Não recebemos essa bola. É um passe que tem que receber, tá? É um passe difícil, mas tem que receber. Um recebedor bom teria que receber. Não recebe. Aqui a gente tenta um passe para lateral. Também não vamos a lugar nenhum. Jogada destruída aqui. Vai para uma terceira para 11, uma terceira longa aqui. E aí aquelas terceiras começam a complicar. E nesse passe aqui é mais um passe que, infelizmente, o Courtland Sutton, que é nosso melhor wide receiver, né, um dos nossos melhores recebedores, ele dropa 2 passes importantes aqui nessa campanha. Ele dropa aquele primeiro passe, que foi um passe difícil que ele tinha que receber, mas essa daqui ele também precisava receber. São bolas que parecem difíceis, mas bons recebedores recebem. Ele não recebeu. Aqui a gente vai para uma quarta para 11 e, obviamente, a gente vai para o punch. Não tem nem discussão aqui. A gente vai puntear, confiar na nossa defesa, que a nossa defesa vai segurar e vai dar um punch lá para longe para os caras tentarem começar no buraco. E aqui você pode ver, ó, que o punch é excelente. Belíssimo punch para os caras começarem ali na linha de 6, 5 jardas, basicamente, do campo de defesa. Eles vão ter que marchar praticamente o campo inteiro. Não o campo inteiro, porque agora se eles fizerem 3 pontos eles ganham, né? Mas eles teriam que marchar ali até a linha de 40 jardas. Só isso já são praticamente 50 jardas que eles vão ter que marchar. É meio campo, ou seja, é bastante coisa. Dá para confiar bem aqui na defesa que vai fazer 1 ponto, tá? Então aqui, é isso mesmo, eles começam na linha de 7 jardas então, bola para trás, tentam correr, corrida não funciona. Então, Broncos conseguiu parar a corrida aqui, vamos para uma segunda para 9. Segunda para 9, aqui a gente tá tentando atacar o quarterback, não consegue, ele escapa ali, ganha algumas jardas com a perna, mas vai para uma terceira agora, uma terceira descida para umas 4 jardas aí, 5 jardas, ó. Terceira para 5. Aqui é jogada crucial para os Broncos, por quê? Porque se a gente mata essa jogada aqui, não deixa eles converterem, eles também vão pro punch, só que não tem como você chutar aí do fundo e atravessar o campo inteiro. Um punch daí, da linha de 10, que vai andar umas jardas para trás para ele poder chutar, ele vai conseguir colocar lá na linha de 40 no máximo, de 40 defensiva do Broncos, né? 40 defensiva ali dos Broncos. Então o Broncos precisaria marchar ali mais 20, 25 jardas para conseguir chutar um field goal e ganhar o jogo. Então aqui era uma terceira descida importantíssima para os Broncos. E aí aqui a gente até consegue pressionar um pouco o quarterback, você percebe que ele fica meio aflito, mas ele consegue um passe no meio campo, renova as descidas, o que a gente tinha tentado aqui. Pô, terceira descida, vambora, vamos ganhar, vamos fazer eles punchearem, não deu certo. Eles vão de novo para uma primeira para 10 descidas renovadas aqui. Aqui eles voltam a tentar o jogo corrido, tá? Estão ainda na linha de 25, agora eles vão chegar ali, né, na linha de 27, 28 jardas do campo de defesa ainda, então, pô, ainda tá bem longe de conseguir chutar o field goal, né? Aqui tem uma jogada que tem uma certa pressão, ele tenta um passe lateral ali, até consegue o passe, mas não sai muito do lugar. Aqui é uma terceira para 7, é uma terceira longa, de novo, importante parar essa terceira descida aqui. A gente tenta, ele tenta o passe mais curto aqui, mas você percebe que o bloqueio lá é muito bom e o cara consegue ganhar a primeira descida. Mais um ponto frustrante aqui pro torcedor dos Broncos. A gente poderia ter já forçado os caras a saírem de campo antes e não consegue. Pelo menos a nossa defesa continua batalhando aqui. Não conseguiu essa corrida péssima, não ganhou nenhuma jarda, segunda para 10. Passe, agora a situação clara de passe. Passou ali, e aqui tem um drop, assim como eu falei do Sutton lá, aqui foi um drop, foi um passe ruim também, tá? Esse passe aqui,
Diferentemente do passe do Bo Nix, que é um passe embaixo, é um passe embaixo porque o cara estava extremamente marcado. Se esse passe não é aqui embaixo, o recebedor não consegue receber. Agora aqui o cara estava sozinho, tá? Sozinho, não tinha marcação próxima. Vou até voltar aqui para vocês verem, mas ele não tinha marcação próxima. Essa bola tinha que ter ido no peito do cara. Falha, assim, bizarra de um quarterback que é ótimo, tá? Você pode ver aqui, ó. A marcação tá lá longeão, pô. Esse passe tinha que ter vindo no peito dele. E o passe vem baixo. Mas ainda assim um recebedor bom recebe, tá? Mas esse passe não poderia ter sido tão baixo assim. Ótimo pro Broncos, 3ª para 10, vambora de novo. Bola do Josh Allen, ele planta os pés, olha pro fundo do campo e pum! Desce o cacete lá pro fundo de campo e aqui acontece a jogada, uma das jogadas mais espetaculares que eu já vi de uma defesa. E eu vou ter que destrinchar essa jogada aqui porque eu vou explicar, tá? Mas não se preocupem porque isso não é o mais comum. O que acontece aqui, tá? E eu vou mostrar, provavelmente vai mostrar o replay. Deixa eu mostrar aqui também, que eu acho que isso vale a pena ser mostrado. É exatamente aqui, ó. Exatamente essa jogada, tá? Fiz uma camisa aqui, é exatamente essa jogada. Porque essa jogada é uma das jogadas mais espetaculares que eu já vi nos playoffs uma defesa fazer. Tá com certeza aí no top 10, talvez no top 5 de melhores jogadas da defesa. Porque o que acontece? É um passe em profundidade, é um passe no fundo do campo, que o recebedor tinha ganhado um certo espaço, tinha ganhado uma certa diferença ali, né, pro cara. E aqui, o passe é um pouquinho curto, mas é um passe bom. É um passe que poderia ter sido um pouquinho mais em profundidade para ele não brigar, mas o recebedor se recupera muito bem. Você repara que o recebedor, o marcador aqui, né, no caso, que é o nosso cornerback, ele volta muito bem na jogada, ele começa a colocar a mão aqui, ó, no meio das mãos aqui no meio das mãos aqui do recebedor, tá? E o que acontece aqui? Só para deixar claro, você só pode bater nos caras, dar porrada, dar tackle, etc., quando eles estão com a bola na mão. Quando eles estão com a bola na mão. Antes de dar a bola na mão, você não pode bater neles. Você tem que marcar a bola. Então, vou fazer uma comparação ruim aqui, mas só para vocês entenderem, tá? Quando você tá marcando um cara, você tá marcando um jogador de futebol, se você vai lá, o cara tá dentro da área, ele tá sem a bola, mas você dá um puxão nele e joga ele no chão, é pênalti do mesmo jeito. Se a bola estiver em jogo, né? Pênalti do mesmo jeito. Mesmo que ele não esteja com a bola. Então é pênalti, é uma falta que é cometida. Se o cara tá com a bola, aí você pode dar o toquinho e tentar tirar a bola dele. Obviamente que no futebol não pode ter o contato ali pra derrubar. Aqui nesse caso você pode, né? Mas basicamente aqui você tem que marcar a bola especificamente. Você não pode bater no marcador. E aqui a defesa tá perfeita, tá? O cara tá tentando receber a bola aqui e simplesmente tem uma mão entre as duas mãos do cara pra ele tentar dar um tapa nessa bola. Então a marcação aqui tá perfeita. Só que ainda assim, ó, você repara que o recebedor consegue ali, ó, receber a bola nesse exato momento tá nas mãos do recebedor. E lembra o que eu falei sobre ele ter os 2 pés em campo? Quando ele recebe a bola e aqui ele não corre, né? Ele não recebe a bola e sai correndo. Ele recebe a bola e cai no chão já. E tá tudo bem ele cair no chão, não tem nenhum problema. Mas a partir do momento que você escolhe não correr, ou aqui não foi nenhuma escolha, né? O que ele tinha pra fazer era cair no chão mesmo. A partir do momento que você escolhe cair no chão, tem uma coisa aqui na NFL que você tem que sobreviver ao chão. Você não pode deixar a bola escapar depois que você bate no chão. Não pode, só não pode. Se você recebe a bola, cai de lado, né? Se recebeu a bola todo torto, cai de lado e a bola escapa, não é uma recepção, mesmo que você esteja com os 2 pés no chão. Você tem que sobreviver ao chão. O chão também é um fator importante. Se você tomar uma pancada, entre aspas, do chão e soltar a bola, não é passe completo. Então aqui você repara que ele vai cair no chão. Então ele nem correu, ele recebe a bola e tá caindo no chão. Agora ele precisa sobreviver ao chão. Se ao final dessa jogada ele tiver com a bola em mãos, depois do confronto, de ele ter batido no chão, se essa bola não tiver escapado, se essa bola não tiver rolado no chão, se a bola não tiver batido no chão, né, escapado e batido no chão, se ele tiver, nesse momento, ele cai no chão e a bola fica com ele, é passe completo e aqui acabaria o jogo, tá? Porque o Bills ia basicamente chutar o field goal e acabar o jogo, porque o Broncos já teve a sua posse. Porém, aí que entra o marcador. O que o marcador faz aqui, que a marcação já estava muito boa, ele simplesmente vai lá no chão junto com o cara pra tentar fazer ele soltar essa bola, pra tentar ajudar também a ele não conseguir segurar essa bola, só que a bola não bate no chão. A bola não bate no chão, e o que o jogador do Broncos faz é roubar a bola do cara. Ele simplesmente roubou a bola. E o que acontece quando é um passe que o jogador de defesa sobrevive ao chão?
é passe interceptado. Aqui é uma das interceptações mais bonitas da história da NFL. Assim, putz, me arrepia de verdade de falar dessa interceptação, porque foi muito bonito, muito atlética. O cara, em tese, ele tá com a bola recebida, é só ele sobreviver ao chão, só que ele não consegue sobreviver ao chão. Quem sobrevive ao chão é o jogador do Broncos. Ele rouba de fato a bola nesse momento em que ele precisava sobreviver à queda. Então, como ele rouba a bola aqui, ele tá nessa disputa, né, de receber o passe, etc., é bola dos Broncos, é interceptação. E olha o tamanho dessa interceptação dos Broncos. Se ele não intercepta, se fosse passe recebido, o jogo acabava aqui, porque ia entrar já o kicker dos Bills e ia chutar o field goal e ia acabar o jogo. Não ia ter conversa aqui, tá? Então a marcação é perfeita, ele não faz falta e ele ainda rouba a bola da mão do cara. E aí é por isso, basicamente, que, pô, essa jogada é linda. A todo momento, o jogador do Broncos, isso precisa ser dito também, né? Ele tá com a mão na disputa da bola, tá? Ele tá com a mão disputando a bola. Então essa bola tá sendo considerada em disputa também, né? Se ele só chega do nada e puxa a bola da mão do cara, não ia valer. Ele tem que estar disputando a bola. E ele tá disputando a bola o tempo inteiro e ele simplesmente rouba a bola do cara. Ele tem o braço mais forte ali, rouba. Uma jogada extremamente atlética, extremamente inteligente, bonita. É uma das maiores interceptações da história dos playoffs. Com certeza não é a maior, né? Mas é uma das maiores aqui. A jogada é perfeita, a marcação belíssima. E os torcedores dos Bills choraram muito, tá? Aqui, a camisa que eu mostrei, né? Tem o logo dos Bills chorando. Porque, segundo eles, o jogador recebe a bola e cai no chão e já era pra jogada ter sido terminada ali. Eles choraram bastante, mas a regra é essa que eu falei agora, tá? Ele precisa sobreviver ao chão, ele não sobrevive. Quem sobrevive é o torcedor, é o jogador dos Broncos. É o McMillian. Obrigado, McMillian. Que jogadaço. E aí aqui, Broncos com a bola, onde foi interceptado. Basicamente, a gente tenta aqui uma primeira jogada de passe lateral, né? Essa jogada não vai a muito lugar, a gente ganha aí umas 3 jardinhas. Segunda para 7. Aqui, o Bo Nix faz a leitura do campo e joga a bola aqui. A gente tem um belo corte do Harvey. Outro belo corte, ele ganha muitas jardas aqui, muitas jardas mesmo. Ele poderia ter sido taqueado antes da linha e ele ganha muitas e muitas jardas. Chega aí na linha de 40 e poucas do campo de defesa ainda, né? Mas ele podia ter sido taqueado na linha de 25 e ele corre até a linha de 43, 44, 45, sei lá. Não consegui ver aqui direito. Até a linha de 47 ele corre. Então já aparece ali a target line do field goal, né? Essa linha, novamente, o recorde do nosso kicker é de 59 jardas, então aparece onde a gente tem que chegar com a bola para ele conseguir pelo menos tentar chutar. Aqui, mais uma jogada de passe, a gente tenta o passe e não consegue. Excelente marcação. Aqui a marcação estava perfeita e é a vida. Não conseguiu esse passe. Aqui outra jogada. A gente vai para o passe novamente. E aqui tem outra falta. Você vê a flag voando aqui. Essa falta é uma falta que ainda não foi mencionada. Acabei de falar para vocês que o cara que está marcando o recebedor, ele não pode puxar o braço do recebedor, puxar o recebedor, abraçar o recebedor antes do recebedor ter recebido a bola. Ele tem que marcar a bola, o passe. A partir do momento que o recebedor tá para fazer a recepção, aí ele pode dar pancada, ele pode fazer o que ele quiser. Mas antes de receber, ele não pode. Isso é falta e é considerado uma falta que eles chamam de pass interference. É uma interferência no passe. Você não pode interferir o passe que foi feito do quarterback para o recebedor. Você não pode interferir. Você pode só desviar a bola, você pode brigar pela bola, mas o recebedor você não pode interferir. E aí, nesse sentido, né, quando tem uma falta dessa especificamente, a única falta que acontece isso é que aonde aconteceu a falta é aonde os Broncos vai. Então, basicamente, por que é assim, né? Porque o juiz entende que se não fosse a interferência de passe, o jogador receberia a bola e ele começaria daí. Então, nada mais justo do que ele começar daí, mesmo sem ter recebido a bola, porque o cara fez a falta nele. Então, aqui tem uma falta de pass interference. Essa é uma das faltas assim mais tristes para quem tá torcendo pra defesa. O cara não pode ter essa desatenção, não pode fazer esse tipo de falta, porque prejudica e muito o time, tá? Prejudica e muito. Como vocês podem ver, o Broncos avançou muitas jardas sem ser um passe completo. E aí vai mostrar o replay, tá? É esse jogador aqui, ó. Você pode ver que ele segura o braço do jogador do Broncos a todo momento, ó. Aqui no finalzinho que ele solta, mas ele segura o braço do jogador dos Broncos, do recebedor dos Broncos, ele segura o braço e ainda, tá? Ele segura o braço e ainda, isso de segurar o braço, que o recebedor não consegue levantar os braços para marcar, ainda teve uma segunda falta na jogada, tá? Então mesmo se não tivesse a primeira falta, teve essa daqui também, porque o que acontece? Basicamente, o nosso quarterback foi lá
e lançou a bola. Você vê que ele lança a bola não tá mais com ele. Lembrando que as regras hoje da NFL são para proteger o quarterback, para que não tenha lesões. E aí o cara vai lá e, ó, e pum, dá um empurrão do nada no quarterback sem a bola já há muito tempo. Se é quase simultâneo, tá? Não tem problema. Se o quarterback tá lançando a bola, o cara chega e empurra, não tem problema. Mas aqui, pô, foi coisa de 2 segundos que a bola já tinha saído da mão dele. Então teve a falta de interferência e teve o que chamam de roughing the passer, que é basicamente deu uma pancada depois que o cara passou a bola. Ele foi lá, ó, sai correndo e empurra o cara. Ele viu que o cara tava sem nada e ele faz essa falta aqui. Então, ainda assim, o Broncos avançaria no campo de qualquer forma, mesmo que o juiz não tivesse dado a falta ali no fundo do campo, tá? Aqui, basicamente, entramos na zona de field goal já. Você pode ver que já subiu a linha. Aqui ainda seria um field goal complicado, né? A gente tá na linha de 36, com mais 17 jardas. Iria ali para a linha de 53, um field goal de 53 jardas, que é um field goal longo. Então, o ideal aqui é a gente tentar ganhar mais jardas para conseguir chutar esse field goal de maneira mais tranquila. Lembrando, um field goal dos Broncos aqui acaba com a partida, tá? Então aqui, a gente vai para uma jogada que a gente tenta correr, perde jardas. Isso daqui é péssimo do péssimo do péssimo. Por quê? A gente estava dentro da linha de... A gente estava aqui dentro da zona de field goal. Agora a gente perdeu 4 jardas. O field goal que era de 53, ele passa a ser de 57. Que já fica bem mais difícil pro kicker. Então aqui foi uma péssima jogada, boa jogada da defesa dos Bills, mas péssima jogada para os Broncos. Aí aqui a gente vai, 2ª para 12, a gente vai tentar mais uma jogada. E a gente basicamente lança um passe lá no fundo de campo. Marvin Mims tava com a bola, porém você vai ver aqui o que acontece. Flanelinha voando. Mais uma falta, mais um pass interference aqui. E basicamente, novamente, você vai perceber aqui pela outra câmera que vai mostrar que o cara simplesmente ele puxa o Marvin Mims a todo momento. E não pode puxar o recebedor. Basicamente por isso que ele não... Basicamente por isso que o recebedor não consegue receber de fato a bola, tá? Então, outra falta aqui. E essa falta acaba com o jogo, basicamente. Porque, igual eu falei, o pass interference, quando tem essa falta, é no local da falta que a bola vai. Então, basicamente, essa falta foi lá dentro da linha de 5 jardas. Vai ser um field goal de acho que 22, 23 jardas. É um field goal muito pertinho, muito tranquilo. É um field goal que ninguém erra. Então, assim... Aqui praticamente o jogo acaba, tanto é que você vê esse cara aqui que é o quarterback deles, né? Esse cara que vai aparecer com um cara de bosta aí sentado, ele com a cara baixada já, porque ele já sabe que deu merda, já perdeu o jogo aqui, ele já tá tristão, joga o bagulho ali pro lado. Durante a coletiva esse cara chorou, inclusive, porque perdeu o jogo e etc. Chorou literalmente, tá? Não é reclamou, né? Ele chorou porque ele fez uma partida ruim no fim das contas. E aí, não teve o replay, né? Enfim. Mas basicamente aqui, ó, você pode perceber que tem contato. Você vai ver que o cara tá correndo e vai ter um contato... Aqui já vai começar a ter o contato já agora, ó. A bola não tá com o cara e ele já tá abraçando o cara dos Broncos. Então ele não pode fazer isso, isso é falta. Se ele tá tentando pular na bola e os dois se trombam, ainda beleza. Mas aqui ele tá claramente abraçando o jogador dos Broncos antes do jogador dos Broncos estar com a bola. Então é falta. Falta aqui que foi na linha de... Igual eu comentei, na linha de 7 jardas ali. Vai ser um field goal muito curto. A única coisa que a gente vai fazer aqui é que... Como a jogada terminou do lado esquerdo do campo, o snap seria feito um pouquinho mais para a esquerda, dentro daquela zona de pocket que eu comentei, né, daquelas listrinhas pontilhadas, ia começar bem para a esquerda, tá? Você vai ver aqui que começaria bastante para a esquerda. De novo, a cara de bosta, né? Você vai ver que a jogada, o snap, vou até mostrar com o mouse aqui, mas o snap começaria Ó, o snap... Esse daqui é o center, esse daqui é o nosso quarterback. Você vê que tá bem em cima da pontilhadinha aqui. Então, o Y, ele fica no meio desse pontilhado aqui. Bem no meio desse pontilhado. O que o Broncos vai fazer agora? Ao invés de já chutar, ele vai posicionar melhor o kicker. Ele vai passar a bola pro quarterback, o quarterback vai correr até aqui o meio, parar a jogada aqui, vai dar um carrinho aqui pra parar a jogada aqui, pro nosso kicker vir entrar e chutar mais centralizado, pra nem ter risco de nada, né? Então ele vai fazer exatamente isso aqui. Você vai perceber que ele vai receber a bola, dá 3 passinhos pro lado, e ajoelhar ali para parar a jogada. Perde umas jardas, né? Perdemos 4, 5 jardas aí, mas aí é irrelevante, né? O kicker que acerta de 18, acerta de 20, acerta de 25, acerta de 30, até, assim, sem brincadeira nenhuma, até 40 jardas é muito fácil, é bastante incompetência os caras errarem, tá? E aí aqui, basicamente, a gente ganha o jogo, né? O Will Lutz vai lá chutar, e esse é um chute que é bem fácil. Vamos ver para quantas jardas foram aqui ao todo, né? Mas a gente, inclusive, nem teve uma falta aqui de reclamação só. O cara foi desrespeitoso com o árbitro, então ainda tem uma falta que coloca a gente ainda mais pra frente. O cara foi burrão, né, no fim das contas, porque ele vai lá, ó. Ele brigando
com o árbitro, ele tá com o capacete próximo ao árbitro, aí ele entende que isso é desrespeitoso e joga uma falta, você não pode, lá, é uma conduta antidesportiva, e aqui, basicamente, a gente vai chutar para ganhar o jogo. Broncos chuta aqui, acaba o jogo, 33-30, jogo extremamente emocionante, igual eu falei, se não fosse aquela recepção, seria absurda, se não fosse o que o Jaquan McMillan fez, de roubar a bola do cara, a gente teria perdido a partida. Então, é uma partida absurda dos Broncos aqui, excelente partida, monstruosa, ganhamos do Bills, que era um dos favoritos para chegar no Super Bowl, partida gigantesca, a única bad, né, que aí, para quem não sabe, eu fiquei muito feliz, mas por que a gente não jogou no Super Bowl? Ganhamos aí de um dos favoritos. O que aconteceu? Nessa jogada aqui, cara, uma jogada extremamente besta, mas nessa jogada aqui, essa jogada que foi desenhada para o nosso quarterback, né, correr, que é o Bo Nix, ele simplesmente aqui, nesse finalzinho que ele vai tentar ir pro lado, ele escorrega e quebra o tornozelo. Ele joga ainda, né? Essa jogada que ele joga no fundo de campo, ele joga com o tornozelo quebrado, ele está com o tornozelo quebrado nessa jogada, ele entra ali de novo, né, para posicionar e colocar um pouquinho mais pro lado, ele joga esses 2 snaps com o tornozelo quebrado, literalmente quebrado, e aí, pós-jogo, né, 1 hora depois que acabou o jogo, saiu as notícias que ele tinha quebrado de fato o tornozelo. Ninguém soube nesse momento, né? A gente achou que ele só tinha sentido um desconforto, etc. Porque ele sai até. Você percebe aqui que na hora que dão as faltas, né? Nesse exato momento. Opa, volta aqui um pouquinho. Nesse exato momento aqui que acaba essa jogada, você percebe que ele sai mancando um pouquinho, tá vendo? Ele tá mancando um pouquinho. Mas aí descobriram os vestiários da NFL, né? São equiparados já com uma série de equipamentos médicos, descobrem no raio-x que ele quebrou um ossinho do tornozelo e que ele ia ter que operar. Então a gente perde o nosso quarterback, que, como eu falei aqui inúmeras vezes, é a posição mais importante do campo. A gente simplesmente chega na final de conferência, no jogo mais importante dos últimos 10 anos dos Broncos, com o quarterback reserva, que é um lixo. O quarterback reserva de todos os times da NFL são um lixo, assim. Tem alguns titulares que já são um lixo, não é o caso do Bo Nix, mas tem alguns titulares que já são uns lixos. Normalmente esses times já não vão pra frente, mas aqui o nosso quarterback reserva era um lixo, a gente teve que quarterback reserva e ele espalhou a farofa ali, entregou o jogo na final de conferência, por isso que a gente não tá no Super Bowl. Eu chuto fortemente que se o Bo Nix tivesse jogado, a gente estaria. Mas é isso, mais um vídeo longo novamente, vai dar mais de hora aí com toda certeza, mas gostei bastante de fazer essa série. Se você ficou com alguma dúvida, algo não ficou claro, o que é uma interferência de passe, o que é uma falta, mano, deixa aí nos comentários. Vou abrir amanhã caixinha de perguntas lá no Instagram também, pra vocês perguntarem sobre futebol americano. Então vou abrir ali uma caixinha de perguntas, vou responder todas elas no formato de vídeo do YouTube, tá? Então vou usar o Instagram pra criar conteúdo aqui pro YouTube, pra que vocês consigam assistir na melhor maneira possível ali esse jogo que vai acontecer domingão entre Patriots e Seahawks. Espero ter ajudado de alguma forma. Tentei explicar o máximo aqui, vai ter coisas novas, sempre tem na NFL, mas espero que o global ali, vocês já consigam entender minimamente o que tá acontecendo. As faltas você vai indo aos poucos, fica tranquilo, o importante é você entender que o futebol americano é um jogo de conquista de território, 4 chances para avançar 10 jardas, e o jogo, ele não é um jogo de posse contínua, ele é um jogo de posse interrompida. Entendendo isso, pelo menos assistir você vai conseguir. Beleza? Tamo junto demais. Aquele abraço. Ano que vem a gente vai voltar com os reacts do Denver Broncos. Vai ter react do Denver Broncos, foda-se. É que o futebol americano, ele... Diferente do futebol, que tem... Às vezes o futebol tem 10 minutos que não acontece nada no jogo. Nada. O jogo é um morto. O futebol americano, você viu como é que é? A todo momento tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo uma nova jogada que pode te dar um touchdown, que pode fazer você perder a bola. Às vezes é uma jogada simples, você fala, não vai dar nada essa jogada. A gente rouba a bola e a bola vira pra nós. Então é uma loucura a cada segundo. Então é muito mais difícil você ler chat, você conseguir conversar. O futebol americano é um jogo que precisa assistir bastante atento. Demorou? Tamo junto. Aquele abraço. Deixa aí suas dúvidas, deixa os comentários, deixa o like se você curtiu o vídeo. O YouTube entende que o conteúdo é relevante quando vocês deixam esses likes. Tamo junto demais, aquele abraço e valeu! Broncos Country, let's ride!